tem estudos mostrando que vegetarianos têm um melhor odor do que onívoros. Ou seja, eles botam pads embaixo do braço da mulher, embaixo do braço do cara, e faz ele fazer exercício, viver ali, depois tira os pads e dão para mulheres cheirar. Mas só que a mulher não sabe se tá cheirando onívoro ou tá cheirando vegetariano. Uhum. E elas dão melhores notas de um odor mais agradável no vegetariano. Isso é pesquisa também, dá pra procurar e fácil. Que loucura, cara. Então assim, sendo fruge, nosso odor corporal é muito mais agradável. Também se todo mundo fedesse na natureza, imagina como seria, né? Porque a gente não tinha perfume. Mas, além disso, obviamente, eu vou tentar usar um petroquímico menos sintético, usualmente, né? Não quer dizer, eu tô num hotel, não tem, eu vou usar. Foda-se. Porque realmente, o que acontece? As pessoas estão muito acostumadas àquele cheirinho de rosas. E aquilo não é rosas. Aquilo é um petroquímico sintético que está causando até alteração epigenética transgeracional e afetando seu filho. E a gente sabe disso, entende? Mulheres de escritório, por exemplo, eu usei um dado científico no Veganismo para Mães, Pais e Bebês. Mulheres de escritório que usavam mais maquiagens tinham mais fitalatos séricos. O que é isso? Um tipo de petroquímico que a gente usa, sabe, para dar mais consistência ao plástico, menos consistência. Eles vão moldando através de vários BPA e por aí vai. As mulheres que usavam mais maquiagem tinham mais fitalatos séricos, fitalatos no sangue, séricos é do sangue, né? Ou seja, esse petroquímico no sangue. Os filhos nasciam com menor tamanho de pênis, menor distância no genital e comportamento mais feminino. Meu Deus! As dioxinas são antiandrogênicas e xenoestrogênicas. Ou seja, elas têm atividade do hormônio feminino e elas bloqueiam a ação do hormônio masculino, literalmente através do receptor da célula, né, pro hormônio. Então, é uma feminização... Cara, mas isso aí ninguém sabe disso. Tá datado na literatura. Pode botar aí Skeckelbeck, desde 1980 já tá publicando sobre isso. Mas por que não tem ninguém, tipo assim, berrando isso? A mídia americana já classificou eles desde 1990 como Gender Bender Chemicals. O que é isso? Químicos que mudam o sexo. E literalmente você vê problemas reprodutores fácil, como eu brincava. Mulher antigamente fazia sexo, não precisava nem fazer sexo e ficava grávida. Hoje em dia faz, tenta ter filho e não consegue depois de anos. Com toda a cautela argumentativa necessária, tu acha que isso está relacionado de alguma forma a opções sexuais e toda essa... Eu já sabia que você ia perguntar bem antes. Eu acho que tem influência sim, porque a gente sabe, eu sei que muita gente vai me xingar, vai aparecer um monte de hater aí, mas assim, o que a gente sabe na literatura é que o cérebro é formado pelos hormônios gonadais. E a gente está causando uma grande alteração de estrogênio e testosterona. Uhum. Ou seja, eu mesmo tendo peitinho, tendo ginecomastia, excesso de estrogênio, a ossatura menor. Meu pai, por exemplo, tinha uma ossatura parecida de um gorila, de tão largo. Mamou até os 6 anos na mãe, só vivia de comida, sabe, muita fruta, só a comida que eles plantavam. Ou seja, bons indícios de testosterona na infância. Porque não teve peitinho, tem uma estrutura larga óssea. Então, se você tá com muito estrogênio na fase de formação, o cérebro é formado pelos hormônios gonadais. Ou seja, se um homem tem muito estrogênio na fase de formação do cérebro, na formação dos órgãos sexuais, a literatura sugere que ele vai formar um cérebro mais feminino. Entende? Uhum. Porque o organismo entende, pô, tem muita testosterona aqui, cresce o ombro, cresce barba, cresce pelo. Você vê a nossa geração é mais andrógena. Meu pai parecia muito mais macho do que a gente da nossa geração. Tipo, visualmente falando, assim. Tipo... Mais pelo, a estrutura óssea mais larga, mais pesado, é mais ogrão, assim. Você vê a nossa geração é muito andrógena. A cara não parece tanto o dimorfismo sexual lá do Pottinger. Quando ele induzia a comida industrializada nos gatos, eles tinham a perda do dimorfismo sexual, ou seja, a perda das segundas características sexuais. O organismo não se desenvolvia tanto macho ou fêmea, né? Ficava meio que andrógeno. Cara, isso é louco. Eu penso nisso, assim, porque... cara, deixa eu pensar na polidez das palavras aqui. Mas tu não enxerga na natureza um comportamento homossexual de forma tão comum. Existe. Mas, tipo assim, como a gente enxerga no ser humano, estatisticamente, tipo, as porcentagens, tipo assim, é incomum. E é algo que, tipo assim, biologicamente, com todo respeito, não faz sentido. Porque a vida
E ela quer se eu perpetuar. amo todos, tá? E nós todos somos mal formados. Sou convicto por comida cozida, o estilo de vida industrializado. Eu mesmo tenho má formações. Todos nós temos danos, tá? E eu não tô querendo criticar ninguém. Eu amo a todos, independente da escolha sexual, independente de qualquer coisa. Mas é que os dados, por exemplo, Lago Apópica, Estados Unidos, desde 1980 ou 1990, jacarés machos nascendo com micropênis e não conseguindo procriar. Tinha uma indústria de papel, eles fazem um bleaching, um branqueamento do papel, jogam todos os efluentes na água, todas as toxinas ambientais, essas dioxinas, causa gender-bender chemicals, ou seja, o pênis não desenvolve direito, o bicho não consegue nem penetrar. Tem uma civilização tem uma cidade brasileira, eu não vou me lembrar do nome do artigo, mas é em inglês, que como eles usam muito agrotóxicos, 30% dos filhos já nascem com micropênis, criptorquia ou hipospadia. O que é criptorquia? Vamos lá. Micropênis menos de 9 centímetros ou 8 centímetros. Criptorquia é quando o escroto não desce da barriga. Ou seja, o escroto fica lá para dentro. E hiposfadia é quando a uretra, ao invés de nascer na ponta do pênis, nasce no escroto. Ou vai nascendo em diferentes posições de acordo com o nível de hipospadia. Uma má formação, digamos assim. Uma feminização do homem. Ou seja, isso acontecia por quê nessa cidade? É agrotóxico. Os pais usam muito agrotóxico e os filhos sofrem. Porque alterações epigenéticas transgeracionais. O que a gente está fazendo conosco aqui no presente momento está afetando nossos filhos. Está afetando nosso DNA para passar para os nossos filhos. Efeito teratogênico, como a gente chama. Né? Má formação. Cara, que loucura, velho. Aí a responsabilidade de viver saudavelmente não é só para você. É para os seus filhos, é para a geração futura. A gente vai entregar um planeta cheio de plástico petroquímico, todo zoado, todo doente, as pessoas completamente um DNA que foi evoluído por milhões, centenas de milhões de anos. A gente vai entregar um DNA quebrado, porque a gente está cada vez mais doente. Você vai ver o pessoal lá na feira de Saquarema, os senhores lá que vendem banana, etc., que plantam em casa, os bichos são tudo uns trogloditas de tão largo, assim, a mão, etc. Você vê que é diferenciado, sabe? Uhum. Vê pra nossa geração. Geralmente, até fisiculturista hoje em dia tem pulso fino. O cara tá enorme, mas a estrutura óssea é fraca. Mal formada, entende? Então, assim, tem muito dado. Por exemplo, tem Imposex. Em 1960, eles começaram a pintar os cascos do navio com petroquímico sintético, né? Que não era antes. Os caramujos que se grudavam desenvolviam vagina. Os caramujos machos desenvolviam vagina. Ou seja, alteração de sexo por influência petroquímica. Né? Assim, isso tá... Pode botar aí Imposex se quiser e abrir algum artigo. Cara, que loucura. E tem muito mais coisas nas quais a gente tá, tipo, quando tu fala até do ambiente, tipo, a mesa aqui é plástico, é tudo. Respirar, a gente respira microplástico. O tempo todo. A gente respira microplástico. E muita gente não sabe disso. Não é só... O sal, hoje em dia, já estão vendendo sal nos Estados Unidos, low microplastic salt. Meu Deus. Eles já estão ganhando dinheiro em cima de vender sal com pouco microplástico. Porque não tem mais sal sem microplástico. Caralho, velho. Tem plástico na placenta, tem microplástico na placenta humana. Tem microplástico nos Alpes suíços, tem microplástico na barriga de todo peixe. Microplástico virou... Mas não tem mais o que fazer, tipo, tu pode tentar evitar. Tipo, tu vive lá num lugar bacana que tu consegue evitar isso, vamos dizer assim. Minimizar. Evitar não, mas pelo menos, por exemplo, praticamente eu jogo, sei lá, um saco de lixo fora por mês. Papel higiênico, alguma coisa assim do gênero, né? Mas todo o meu lixo no dia a dia vai pro pé das minhas plantas. Que é um adubo que vai nutrir ela e me nutrir de novo, entende? Uhum. A natureza não fez a gente para produzir coisas sintéticas. E vai dar um problema mais cedo ou mais tarde. O ser humano não pode criar coisas. Quem produz são as plantas. Quem cria alguma coisa, ou nós criamos outra vida, né? E as plantas criam outras vidas através das frutas, etc. Mas criar isso aqui e tudo que a gente vê vai acabar em pouco tempo. Né? Não tem como sustentar... Por exemplo, a gente produz toneladas de plástico todo ano.
Isso tá se acumulando. E aí, joga para fora do planeta. E o microplástico, como você vai jogar para fora do planeta? E as toxinas ambientais que vão lixiviar daquela coisa e vão parar aí, por exemplo, DDT, um dos principais agrotóxicos produzidos há muito tempo atrás, ainda é encontrado no sangue de americanos até hoje. Foi banido, eu acho que na década de 80. Continua passando... Ou tem resquícios. É lipofílico e hidrofóbico, essas toxinas ambientais, né? Ou seja, elas amam gordura e temem água. Então elas se grudam nas células de gordura do animal e não são biodegradáveis. Ficam ali por 20 anos, né? Podem ficar muito tempo, né? Não tô falando 20 anos, mas é muito tempo. Tu ainda não se inscreveu?